dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia aos alunos do nono ano A, nono ano B e nono ano C. Como vocês podem estar olhando aí, o título da nossa aula é Figuras de Linguagem 2. Na aulas anteriores, nós estudamos as figuras de linguagem 1, certo? Então, quem nós vamos estudar nas figuras de linguagem 2? Vamos estudar o polissíndeto, a comparação, e vamos ver a diferença entre comparação e metáfora, que nós também já estudamos metáfora. Vamos estudar a assonância e a aliteração. Esta aula está no livro de vocês, nas páginas 86, 87 e 88. E vamos à nossa aula. Qualquer dúvida, perguntem no grupo ou lá no PV. Não vão ficar com dúvida, nem dizer que vocês não estão entendendo, uma vez que vocês não estão fazendo perguntas. Vamos lá. Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar chama-se polissíndeto. Professora, o que é o polissíndeto? Vamos lá descobrir. Primeiro conceito de polissíndeto. Polissíndeto é uma figura de linguagem, ou figura de construção, ou de sintática, que consiste no emprego repetitivo. Observe a palavra aqui, repetitivo. Olha aqui, repetitivo, ou seja, é quando eu repito. O que, professora? Eu repito conjunções dentro de uma oração. Mas que conjunções eu vou repetir dentro de uma oração para essa oração ser polissíndeto? Eu vou repetir a conjunção e, a conjunção nem ou a conjunção mas. Primeira coisa, o que é conjunção? Conjunção é uma classe gramatical aonde as palavras servem de ponte para ligar uma palavra a outra palavra, ou seja, liga uma oração a outra oração, ou termos semelhantes uns aos outros. Oração é todo enunciado que tem sentido completo e que tenha verbo. Período é o enunciado que começou lá na letra maiúscula e encerrou lá no ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Esse é o período. Período simples, apenas uma oração, um verbo. Período composto, duas ou mais orações, dois verbos ou mais de dois verbos, certo? Esse assunto aí vocês já estudaram anteriormente. Então, a polissíndeto vai ocorrer dentro de orações onde há repetições, observa aí o emprego repetitivo das três palavrinhas que eu já circulei para vocês. O i, o nem ou o mas, certo? Essas três palavras aí, quando eu repito elas, eu estou realizando uma polissíndeto. Quais são as três palavras, professora? Tá aqui, ó. I, nem, mas. O i e o nem são conjunções aditivas. Eu uso essas conjunções para dar a ideia de soma, como se eu estivesse somando. Exemplo, fui ao mercado e comprei tomate, e cebola, e chuchu, e beterraba, e cheiro verde, e abacate. Então, esse i dá a ideia de soma. E o nem também dá a ideia de soma, e não ideia de negação. O nem é ideia de soma, soma negativa, não positiva. E o i dá a ideia de soma positiva. O mas é uma conjunção que nós chamamos ela de adversativa. Por quê? Porque eu só uso ela quando eu for fazer oposição de uma ideia. É quando eu digo uma coisa e ao mesmo tempo eu estou desmentindo aquilo que eu acabei de falar. Não gosto de viajar, mas todo final de semana saio em viagem. Então, isso é o quê? É uma oposição de ideias. Se eu estou dizendo que eu não gosto de viajar e todo final de semana eu viajo, então isso é contraditório. Vamos lá? Continuando, vamos ver exemplo para vocês compreenderem melhor. Exemplo de polissíndeto. Nós temos dois poemas aí. Um poema de Manuel Bandeira e um poema de Rubem Braga. Ambos têm polissíndeto. Certo? Lembrando, polissíndeto é a repetição de conjunções, seja a conjunção e a conjunção nem ou a conjunção mais. Lembrando que o i eu uso para somar e o nem eu uso para ideia, como se fosse soma, mas uma soma de forma negativa. Vamos ver aí? Vou ler para vocês.
Vão chegando as burguesinhas pobres e as crianças das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Esse poema é de Manuel Bandeira. Observe que há a repetição do i. Eu tenho i 3 vezes aí. Significa o quê? Que houve uma repetição dessa conjunção. É desnecessário elas aí? Se eu quiser substituir 2 dessas 3 conjunções por uma vírgula, essa oração também teria sentido. Ficaria assim: vão chegando as burguesinhas pobres, as crianças das burguesinhas ricas, as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Eu usaria o i apenas no último elemento do período. Então, polissíndeto é quando eu repito essas conjunções dentro da oração. Isso às vezes nós usamos na linguagem do dia a dia, essa repetição. Vamos ao outro exemplo. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem muge, nem turge, nem muge. Rubem Braga. Observe que lá no iniciozinho do poema do Manuel Bandeira, o i está somando. Agora nós observamos, está somando de forma positiva, tá? Agora nós observamos que no segundo exemplo, no poema de Rubem Braga, o nem está somando, mas está somando de forma negativa, como eu expliquei anteriormente para vocês. No mesmo caso que eu li lá no exemplo do poema do Manuel Bandeira. Eu poderia substituir esses 2 primeiros nens aqui, esse nem e esse nem, por uma vírgula. E apenas deixar o último nem. Mas como não houve essa substituição do nem pela vírgula, então aqui eu tenho uma polissíndeto, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Agora nós temos aqui, comparação e metáfora. Lembrando que nós já estudamos metáfora. Metáfora é a figura de linguagem que utiliza as palavras no sentido figurado, que é o sentido conotativo, para dizer que uma coisa é outra, porque achou semelhança entre as duas. Lembrando que a metáfora afirma que uma coisa é outra. Já a comparação é diferente da metáfora. Não vamos confundir comparação com metáfora. A metáfora afirma que uma coisa é outra. Já a comparação não. Ela vai sugerir que alguma coisa se parece com outra. Geralmente na comparação nós usamos conjunções comparativas. Vamos lá? Comparação é uma figura de linguagem caracterizada pela analogia explícita entre termos de um enunciado, já que conta com a presença de conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Isso já não acontece com a metáfora. Lembra que eu expliquei para vocês anteriormente? A metáfora não tem conjunção. Ela afirma que uma coisa é outra por causa da semelhança. Já a comparação não. Ela sugere que uma coisa se parece com outra. Que também realiza uma analogia, porém sem a presença desse tipo de conectivo. Que conectivo, professora? Palavras que nós usamos para comparar. Exemplo, a palavra como, tal qual, que nem. Essas palavras nós usamos para comparar uma coisa com outra. Vamos continuar aí para vocês compreenderem melhor. Olha aí, nós temos aí as conjunções que aparecem aí nesse exemplo. Olha aqui, conjunção como, olha a conjunção como, ou aqui a conjunção parece. Essas palavrinhas, quando aparecem dentro de um enunciado, tá sugerindo ideia de comparação. Vamos ver o exemplo. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Manuel Bandeira. Observe que está comparando. Vamos ao outro exemplo. A vida vem em ondas, como um mar, no indo e vindo infinito. Essa letra aí é da música de Lulu Santos, viu? Como uma onda no mar. Observem aí, comparação. A mesma coisa que eu dizer, Antônia é tão bonita quanto Fernanda. Então eu estou comparando com, vamos dizer assim, com o grau de igualdade. Se eu dissesse João é menos bonito que Fernando, então eu estou comparando com o grau de eu estou diminuindo o grau, no grau diminutivo no caso, né? Aí nós temos outro exemplo aí,
Avião parece passarinho, viu? Tá dizendo que parece, não tá dizendo que é. Se fosse metáfora, ele diz assim, avião é passarinho. Então a diferença tá aí, que a comparação ela sugere semelhança, a metáfora não, ela afirma que uma coisa é outra. Vamos lá, continuando a leitura. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe. Parece borboleta que fugiu de casa. Música sonho de uma flauta de teatro mágico. Então observe a diferença entre comparação e entre metáfora. Eu tenho certeza que comparar vocês sabem muito bem. Não tem como confundir com metáfora. Vamos ao outro? As últimas duas figuras de linguagem. Professora, por que as duas aparecem aí juntas? Porque uma é o oposto da outra. Uma é o contrário da outra, assim como a comparação e a metáfora. Comparação é o contrário de metáfora. Assonância é contrário de aliteração. Uma é o contrário da outra. Vamos lá? Vamos ver a diferença entre a aliteração e a assonância. Essas duas figuras de linguagem. A aliteração consiste em quê? Repetição de sons consonantais, ou seja, é quando eu tenho um poema e dentro desse verso do poema, todas as palavras vão iniciar com a mesma consoante. Olha o exemplo aí, boi, bem, bravo, bate, baixo, bota, baba, boi, berrando. Observe que todas essas palavras do poema de Guimarães Rosa iniciam com a mesma consoante, que é a consoante B. E também, gente, nós podemos observar que a aliteração é a mesma coisa que trava-línguas. Quando eu utilizo trava-línguas? Quando eu uso palavras que iniciam também com a mesma consoante. É só lembrar do trava-língua, aí você vai se lembrar da aliteração. Vamos ver a assonância. Daqui a pouco vocês vão ver mais exemplos para vocês verem a diferença entre uma e outra. Enquanto a aliteração é a repetição dos sons consonantais, a assonância é a repetição dos sons vocálicos. Ou seja, enquanto a aliteração repete os sons das vogais, a assonância repete os sons das vogais. Olha o exemplo. Esse texto aí foi tirado do poema de Cruz e Souza. Ah, plangentes, violões, dormentes, morno. Observe que as palavras, nós temos a repetição de vogais dentro de cada palavra. Olha só, plangentes, violões, dormentes, morno. Observe aí, viu? Repetições dos mesmos sons vocálicos. Os mesmos sons vocálicos dentro de cada palavra aí. Vamos ver outros exemplos. Exemplo. Primeiro exemplo. O peito do pé de Pedro é preto. Observe aí. Quem é que eu tenho aí? A aliteração. Repetições dos sons consonantais. Peito, pé, Pedro, preto. Certo? Palavras que têm os mesmos sons consonantais. Vamos repetir a leitura. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. Isso é aliteração. O rato roeu a roupa do rei do Roma. Observem que rato, roeu, roupa, rei e Roma iniciam-se com as mesmas consoantes. Então, nós chamamos isso de aliteração. Outro exemplo de aliteração. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, observem aí, lembra muito o trava-línguas, viu? Isso é aliteração, repetições dos sons consonantes. Então, vamos ver agora o exemplo, viu? De assonância. Lembrando, a assonância é a repetição dos sons vocálicos dentro de um poema. Nós temos aí Canção da Menina Antiga, poema de Cecília Meirelles, e também nós temos um fragmento também de Romance 60, ou do Caminho da Forca, poema de Cecília Meirelles também. O primeiro poema, eu quero que vocês prestem bem atenção que há em negrito aí, ó,
as vogais O. Todas elas são repetidas dentro dos 4 versos. Eu tenho aí, onde estão os poderosos? Eram todos eles fracos? Onde estão os protetores? Seriam todos ingratos? Observe que há repetição da vogal O dentro de cada verso. Isso nós chamamos de assonância. Agora vamos ver o segundo fragmento que diz assim: é todo teu esse vale? De quem mais poderia ser? Para que nos deliciemos, o pomar será de mel. Então também observe que a repetição da vogal E. Quando há a repetição dos sons vocálicos dentro de um poema, ou dentro de cada verso desse poema, nós chamamos isso de assonância, como vocês viram anteriormente. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem para a professora lá no PV. Tenham todos um bom dia.